Olá! A educação continuada é uma das estratégias mais importantes para os profissionais manterem sua empregabilidade e para as empresas potencializarem sua competitividade. Mas você sabe o conceito de educação continuada? O conhecimento de uma tecnologia, ferramenta ou prática que não esteja sendo usada nunca é perdido. Porém, é muito importante acompanhar as mudanças constantes no cenário profissional, por meio de capacitações. Os esforços para essa capacitação constante é o que chamamos de educação continuada. Vamos saber um pouco mais a respeito deste assunto na entrevista a seguir com o professor Moura Aranha, professor do curso de Administração da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ele aborda, entre outros temas, a importância da educação continuada para os profissionais das ciências contábeis. Confira! Na profissão contábil, ela tem, vamos dizer assim, uma certa obrigatoriedade, né? Hoje ela é obrigatória, né, por normativos do próprio Conselho Federal de Contabilidade para os auditores. Aqueles auditores independentes, aqueles que atuam nas companhias, nas empresas de capital aberto, nas SAs, aqueles que atuam auditando empresas do sistema financeiro, auditando empresas do sistema de seguros, que aí entra a seguridade, entra a capitalização, a previdência complementar, a previdência privada. Então, para esses profissionais é um quesito obrigatório, eles têm que cumprir, né, uma determinada carga horária anual e tem que comprovar isso perante o Conselho Federal. Todo profissional da área contábil, ele, de qualquer forma, ele pratica a educação continuada. Isso porque ele precisa estar sendo atualizado, né? No nosso país, que tem um sistema tributário, né, de legislação muito complexo, aquele profissional que não estiver se atualizando em relação às mudanças, né, que acontecem na legislação tributária, legislação fiscal, trabalhista, previdenciária, ele vai ficar fora do mercado. Então, de uma forma ou outra, todo profissional da área contábil que está diretamente ligado com a contabilidade, ele acaba praticando a educação continuada. Porém, tem aquele diferencial que é para o profissional da auditoria, que é um item obrigatório por questão normativa. Ele tem que cumprir, no mínimo, 40 horas, né, de atividade durante um ano. E ele tem que entregar essa documentação perante o Conselho até 31 de janeiro, né, do ano subsequente. E desse tempo de 40%, de 40 horas, 50% dessa carga horária tem que ser voltado para áreas que agrega conhecimento, que acrescenta conhecimento, que soma conhecimento. Então, participar de cursos, palestras, seminários, né, cursos voltados para o aprimoramento profissional. Então, é uma exigência. O restante, ele pode cumprir em outros quesitos. Por exemplo, publicar artigos, né, escrever para revistas, jornais da área contábil. Então, ele pode exercer também essas atividades. Porém, 50% dessa carga horária tem que ser em atividades que agreguem conhecimento, que somam conhecimento para a atividade dele, para a profissão. Porque se ele não cumprir com isso, ele vai ter problemas com o seu registro. Né? Porque ele tem um registro, por exemplo, na CVM. Né? E se ele não cumprir com isso, o registro dele é suspenso. Ele está fora do mercado. Então, para ele é obrigatório. Mas para os demais profissionais da área contábil, ele também se torna, né, a educação continuada também se torna obrigatória, porque eu preciso estar me atualizando constantemente. E a nossa legislação, ela é muito dinâmica, né, muda a todo momento. A educação continuada ocorre de várias formas e a todo instante, através de reuniões, instruções, trocas de experiências e também por meio de cursos de capacitação em diversas áreas. Então, como escolher qual curso deve ser feito? Eu acho que a hora do profissional, né, escolher o curso, né, que ele vai fazer para a educação continuada, eu acho que ele deve fazer uma seleção e procurar aquele que realmente mais agrega, né, a conhecimento para a sua área. Então, não é o fazer o curso por fazer. Eu acho que você tem que ter esse discernimento
de buscar aquele que realmente mais agrega conhecimento. Eu acho que existem cursos e cursos. Então, eu acho que eu tenho o livre-arbítrio de escolher. Eu, particularmente, já fui membro da Câmara de Educação Continuada aqui do Conselho Regional do Mato Grosso do Sul. Então, a gente nos reunimos periodicamente, primeiro, para ver quais são os cursos que podem ser, vamos dizer assim, não vou dizer credenciados, mas que estão autorizados, que têm os seus certificados aceitos para a educação continuada. E, posteriormente, a gente fazia a avaliação da documentação entregue pelos auditores para que a gente fizesse uma verificação e desse conformidade a essa documentação, para ver se realmente ele cumpriu com essa carga horária. Porque também não é qualquer documento que ele vai apresentando que vai ser aceito. Então precisa ter entidades certificadoras que são aceitas. E isso a gente faz no momento antes, ou seja, antes de começar iniciar o período de avaliação, são vistos essas entidades certificadoras. Então eles já sabem também quais são as entidades que eles podem procurar para fazer esses cursos. Você sabia que a UCDB é uma instituição certificadora para auditores? Desde maio de 2013, os cursos oferecidos pela UCDB são reconhecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade para comprovação de carga horária obrigatória na capacitação dos auditores. Veja como as instituições são certificadas. Existem as entidades que já são, vamos dizer assim, entidades natas, né? Por exemplo, os próprios conselhos, treinamentos, cursos dados pelos conselhos, Comissão de Valores Imobiliários, a própria CVM, o próprio Instituto de Auditores Independentes do Brasil, o IBRACON, já são entidades umas que fiscalizam o exercício da profissão, elas também ministram treinamento. Então essas entidades elas já são, vamos dizer assim, entidades natas. As outras, a gente avalia o conteúdo do curso, né? Qual é o conteúdo que essa instituição está oferecendo. E aí a gente valida esse conteúdo e aí o certificado, o documento emitido passa a ser aceito. Instituições autorizadas pelo MEC, tipo as universidades, elas já são também entidades natas também, porque tem cursos reconhecidos. Então, cursos dessas instituições são aceitos. Agora, tem outros institutos, outras entidades que também oferecem, né, cursos na área. E aí é preciso ter essa avaliação prévia. Vejo como um ponto positivo para a instituição, tendo em vista que ela passa a ser, como se poderia dizer, ela passa a ser ter mais uma credibilidade, né? Um aval de uma instituição como o Conselho Federal, que é uma instituição de abrangência nacional, que fiscaliza e congrega aí, mais de 400 mil contadores no país inteiro. Então, eu acho que ela tendo esse certificado, ou estando credenciada, eu acho que isso só enaltece a instituição. O mercado brasileiro de ciências contábeis passa por grandes mudanças. Em 2005, o país aderiu às normas internacionais de contabilidade, que estabeleceram um prazo de adaptação. E em 2010, as empresas tiveram que fechar suas planilhas de contabilidade dentro das novas regras estabelecidas. Para o profissional da área contábil, há inúmeras oportunidades de trabalho. Portanto, o conhecimento e a experiência são valorizados cada vez mais. Eu sempre faço essa comparação em sala de aula, né? Quando eu tenho turma de contábeis. Eu faço a seguinte pergunta para eles. Imagina você pegar uma rua, por exemplo, de Campo Grande, uma rua qualquer, pode ser até de um bairro, e pega ela do início ao fim e conta quantos estabelecimentos comerciais existentes nessa rua. E faça a seguinte pergunta: quantos contratam o serviço de um contador? A resposta será todos. Então, o mercado para quem é da área contábil é um mercado imenso, né? Não falta trabalho. Então, para quem está
iniciando a graduação, eu acho que o conselho é faça um curso, né, dê o máximo de si, para sair da graduação com o máximo de conhecimento que você possa absorver daquilo que é passado. Para quem já está terminando, né, faça uma pós-graduação, isso só agrega conhecimento. Participe de cursos, de aperfeiçoamento, né, das diversas áreas que envolvem a contabilidade, a área tributária, a área contábil, a área previdenciária, trabalhista, e procure manter-se atualizado. Ou seja, a educação ela é continuada sempre. Então, para o profissional que está no mercado, está sempre se atualizando. Não tem como, porque o mercado está aí e esse mercado cresce. Como vimos, a capacitação continuada é vital para uma carreira de sucesso. E atualmente, as novas tecnologias de informação e comunicação e a internet são facilitadores em todo esse processo de aprendizagem. Praticamente todas as áreas têm que estar sempre se atualizando. Eu fui bancário na época que não tinha computador nas agências. E aí eu fico pensando, como a gente fazia todo aquele trabalho? E aí veio entrando a tecnologia, né, da informática. E aí apareceu um computador na agência, um único computador. Todo mundo olhava para aquilo e ninguém sabia operar. Mas foi uma forma do banco, da empresa, ir devagar introduzindo isso na cultura, né, dos funcionários. Hoje é impossível você trabalhar sem um computador. Os usuários aí das instituições bancárias, imagina o dia que o sistema sai do ar, para tudo. Ninguém faz nada. O cliente fica lá sem poder fazer qualquer transação e o funcionário também. Um escritório de contabilidade hoje, se o sistema da Caixa, de fundo de garantia, o sistema da Receita, se ficar fora do ar, para. Boa parte das atividades de um escritório para. Então a gente se torna também muito dependente dessa tecnologia, né? Porém, por um outro lado, o ganho de produtividade é fantástico. Agora, o que espanta é que nem por isso as pessoas estão trabalhando menos, continuam trabalhando cada vez mais. A produtividade hoje de um funcionário num banco é muito maior do que na época em que eu entrei no banco. Porque era tudo manual, era datilografia, né? Você fazia tudo datilografado. Hoje não, você monta uma análise de uma operação de crédito, gera o contrato numa rapidez incrível. Então o ganho de produtividade é enorme, mas nem por isso estão trabalhando bem. Então aí até o Domenico De Masi que faz essa crítica, né? Quando ele fala lá o futuro do trabalho no livro dele. Domenico De Masi é um sociólogo italiano. Então ele fala que esperava-se com a mecanização, a automatização nas indústrias, nos escritórios, as pessoas trabalhassem menos, né? Porque a tecnologia tomou, né, tirou o trabalho mais mecânico, então precisa de menos pessoas para executar a tarefa. No entanto, as pessoas continuam trabalhando muito. Então eu imaginava, ele idealiza uma situação em que as pessoas deveriam trabalhar, sei lá, 20 horas por semana e o resto seria praticar o ócio. E não acontece isso. Porque eu diminuo a carga horária das pessoas para que mais pessoas consigam se encaixar no mercado de trabalho. Porque pensa-se que a mecanização, a automatização vai desempregar as pessoas. Porém, não acontece isso, né? Esse é um exemplo do ganho de produtividade, né? Hoje, uma plataforma aí de uma instituição que tem um curso virtual, você atinge o mercado para você do tamanho do planeta, né? Do planeta. Então, você tem um ganho de produtividade enorme. E é uma tecnologia também que proporciona para o usuário uma flexibilidade para ele estudar. A minha graduação em administração, ela foi em curso à distância, EAD. Eu cursei 4 anos e meio esse curso.
em que pese eu já ser graduado em contábeis, já ter um mestrado em ciências contábeis, não me foi permitido, na época, eu eliminar disciplinas. Então eu tive que fazer introdução à contabilidade sendo mestre em ciências contábeis. Não tem problema, eu fiz todas as disciplinas, né, e fiz à distância. Então a flexibilidade de horário, né, para o aluno é importante, porém, por outro lado, exige desse aluno uma dedicação, né, realmente tem que dedicar aos estudos. Então ele tem que ter muita disciplina para estudar, para fazer as atividades. Às vezes não fica mais fácil, porque às vezes você tem que resolver a dúvida, né, ali sozinho, né? Por mais que você tenha os meios de tutoria, de chats, de fóruns, né, que ajuda bastante, mas às vezes você tem que se virar. Às vezes eu faço cursos online, né, cursos na área de gestão, cursos na área de custos, cursos na área de gestão de pessoas, cursos na área de gestão de projetos, né, cursos na área de balanço scorecard, vários cursos. E às vezes são cursos até gratuitos, né, existe no mercado aí, né, cursos gratuitos, e que são bons, de universidade de renome, né, do exterior. Então são cursos bons, né, muito bons, e vale a pena fazer. Você fica ali, 5, 10 horas, você que programa o seu horário, o tempo que você vai ficar ali, sai com um certificado aí com uma carga horária de 10, 15, 20, até 50 horas. No doutorado, eu fiz no semestre passado uma disciplina totalmente à distância, que foi a disciplina de visão computacional. Eu gostei muito, né? Sou suspeito de falar, porque eu fui da turma, eu fui o melhor pontuado, apesar de não ter conhecimento de... Uma disciplina que testou bastante. É uma disciplina muito difícil, porque para algumas atividades que têm que ser resolvidas, você tem que ter conhecimento de programação de computação. Eu não detenho conhecimento nenhum. Logicamente, essas atividades eu não cumpri, não precisava também, né, porque eu tinha que atingir uma determinada pontuação. Fiz as outras atividades que estavam ao meu alcance, porém exigiu muito, porque eu tive que pesquisar muito, ler muito, assistir muitos vídeos que são disponibilizados, que ajudam bastante, e além disso eu procurei artigos na internet que falavam sobre determinado assunto, outros vídeos disponíveis no YouTube, né? E resolvia as questões. Eu achei a metodologia utilizada bastante positiva, né? Porque existe uma interação com o professor da disciplina, a disponibilidade que ele tem para responder as dúvidas através do fórum, a interação entre os colegas, um auxiliando o outro através dos fóruns, ajudando, dando dicas, ajudando a tirar dúvidas, dando sugestões, mostrando os caminhos aonde que estava possível falha do colega, um grande suporte de material de vídeo, de material escrito disponível para o aluno. E a disponibilidade do professor, no momento que precisasse também, ir procurá-lo até a sua sala, que sempre esteve disponível. Então, assim, eu acho que a metodologia funciona muito bem. Fiz algumas reflexões em alguns momentos, que talvez o aprendizado, cheguei a essa conclusão, o aprendizado no ambiente virtual, ele foi muito mais, assim, eu consegui mais fixar os conceitos e os conhecimentos do que se fosse num ambiente presencial, em que o professor ficasse lá na frente, né, de uma forma ativa, falando, e eu sentado passivamente, só ouvindo. Então o fato de você ser obrigado a buscar outros meios para resolver os problemas, assistir a um vídeo, buscar um artigo na internet, ler esse artigo, né, discutir com os colegas, né, fazer perguntas ou dar sugestões ou aproveitar sugestões que são disponibilizadas nos fóruns, eu acho que foi muito mais positivo do que se fosse no ambiente presencial, que às vezes não há essa interação, essa colaboração,
essa interação professor-aluno, os colegas, um tentando ajudar o outro. No ambiente virtual, não, o pessoal realmente apoiava o outro. Eu diria que não é questão de cedo, acho que nunca é tarde, né? Acho que nunca é tarde para aprender. Acho que enquanto a gente tem a capacidade, né, mental de aprender, de ler, de buscar conhecimento, eu acho que nunca é tarde. Lógico, fazer isso quanto mais cedo, né, mas nunca é tarde. Eu, na experiência na docência, eu tenho atualmente alunos da minha idade ou mais, com mais idade do que eu, fazendo graduação. Então são exemplos de que nunca é tarde. Eu não sei se eu posso me citar como exemplo, mas eu terminei a minha primeira graduação em contábeis, eu tinha 41 anos. Então eu acabei me graduando um pouco tarde, mas nunca foi tarde. Só que eu não parei, eu continuei estudando. Então, assim, demorei a fazer a graduação, não porque eu não quis fazer, porque as condições e local de trabalho em que eu estava não era possível. Não existiam os cursos à distância, virtuais ainda, naquela época. Então, o único meio de estudar era pela universidade presencial. E as regiões onde eu trabalhei no banco, enquanto bancário, não me possibilitava isso. Né? Estava muito distante. Né? Não dava para se deslocar para ir para uma universidade. Então, fui adiando. A primeira oportunidade que eu tive, eu ingressei na universidade. E foi realizar o primeiro sonho, que era fazer ciências contábeis. Eu acho que a questão de atividade prazerosa é uma questão muito relativa, né? Depende do ponto de vista de cada um. Eu entendo o seguinte, eu quando venho para as minhas aulas, ou quando estou fazendo um doutorado, eu sinto um prazer enorme em fazer isso. Isso me dá muito prazer, né? Então, você pode associar a sua atividade de aprendizagem de uma forma prazerosa, da forma como você encara isso. Eu posso, por exemplo, pegar um filme que tem uma temática, né, voltada, por exemplo, para a área de finanças e assistir esse filme e tirar algum proveito de qual mensagem esse filme está passando. Existem vários filmes disponíveis, vídeos disponíveis, que não deixa de você estar praticando um lazer e estar aprendendo ao mesmo tempo. Eu acho que isso é possível. Então é muito relativo essa questão. É prazeroso só jogar o futebol. Não, acho que você fazer alguma atividade profissional ou de aprendizagem, você pode fazer isso de uma forma de lazer. Você aprende com tudo que você faz, né? Então, quando eu assisto um filme, dependendo da temática do filme, eu estou tirando algum proveito de alguma mensagem que esse filme está passando. Tem um filme, até uma comédia, que envolve o mundo corporativo e que faz uma alusão aos problemas que aconteceram nos Estados Unidos, as fraudes contábeis. E é um filme que é uma comédia e, na verdade, ele passa uma mensagem dos problemas corporativos. Então, você acaba aprendendo, vendo, né, o que pode acontecer. Divertido e um aprendizado, exatamente. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui falando, né, para os alunos, né, contábeis, alunos de pós-graduação, os futuros contadores. Eu acho assim, é uma área bonita, é uma área gostosa. Eu sou suspeito para falar, porque apesar de não ser um profissional da área contábil dentro de um escritório, já fiz isso, já trabalhei dentro do escritório, né? Antes de ser bacharel em ciências contábeis, eu me formei em técnico em contabilidade, né? E enquanto técnico eu trabalhava dentro de escritório de contabilidade. Depois a vida vai nos dando os outros rumos. Passei em concurso, fui ser bancário, depois saí do banco, fui ser professor. E estou sempre buscando caminhos. Então, para quem está aí nos bancos escolares, faça o melhor de si. Porque é uma área que tem assim, um campo imenso, é uma profissão extremamente útil, né? Imagina uma empresa sem contador. Não dá para imaginar. Então, temos um mercado aí
do tamanho do Brasil para nós. Atualmente, o professor Moura Aranha cursa doutorado em Ciências Ambientais pela Universidade Católica Dom Bosco, sendo exemplo de profissional de contabilidade que busca a educação continuada como capacitação profissional. Espero que a entrevista tenha contribuído para o seu conhecimento e aprendizado. Até a próxima!